Curiosidade do mundo espiritual. Tá? Da página onde diz: o espírito é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Tudo que existe no universo, nos múltiplos mundos e dimensões, pode ser sintetizado em três coisas fundamentais, denominadas de Trindade Universal: princípio material, fluido universal, princípio espiritual ou inteligente, e acima de ambos, Deus, Criador de todas as coisas. O princípio material, que ele é exposto aqui como um fluido universal, o material, tudo que conseguimos tocar, tudo que é palposo. O princípio espiritual ou inteligente, que a inteligência é além do que nós conseguimos ver. Tu não olha para uma pessoa, para sua face e identifica. É além da assim, a espiritualidade, a gente não vê a espiritualidade, ela é além dos nossos olhos, é o que sentimos. E acima de ambos, Deus, Criador de todas as coisas. O fluido universal, após passar por inúmeras combinações e transformações, dá origem a todos os ambientes e as construções do mundo físico e do extrafísico. O espírito é criado a partir da individualização do princípio inteligente, após passar estágios nos planos inferiores da criação, o mineral, o vegetal e o animal, objetivando o progresso intelectual e moral até atingir a perfeição. A evolução é um processo contínuo que acontece em ambas as dimensões. No plano espiritual, o espírito reavalia suas existências anteriores, prepara-se e planeja as novas existências que irá cumprir no plano físico. É aquilo que nós falamos, né, sobre as nossas bagagens que nós carregamos. Nós, na vida presente, na vida atual, na vida terrena, a gente não consegue lembrar, de pessoas que nos fizeram mal, de mal que nós fizemos a outras pessoas. Só que, porém, essas pessoas, situações vêm acontecer na nossa vida no dia a dia para que a gente faça alguns ajustes, alguns acertos com essas pessoas. É familiar, é vínculo local de serviço, ambas situações, né? Por isso que aqui fala que o espírito reavalia suas existências anteriores. Que todos tenhamos, né, a oportunidade de ir daqui direto a um lugar muito mais evoluído, né? Ou que pelo menos em nossas orações, ou quando perdemos um ente querido, que nós possamos transmitir para ele a energia, um pensamento. Que se ele não foi para um lugar tão evoluído ainda, que aonde ele estiver naquele momento, que ele tenha consciência e maturidade para chegar, para ter um pouquinho mais de tranquilidade dentro do seu coração, que entenda a partida dele, depois daqui da Terra, que ele entenda e aceite a vida espiritual dele, que tem algo muito melhor além do que a gente pode ver. O espírito vem do mineral, vegetal e animal. Quer dizer, a gente já passou por tudo isso, o espírito, né? Que a gente passa por essas etapas. O animal, por que a gente ainda tem os dentes caninos? Tem esse aqui, é do animal, a gente ainda tem muito costume de comer carne, tudo isso vem do animalesco da gente. Vai chegar, essa vida não, vai chegar, próximas vidas que a gente vai ter, vai chegar uma época que a gente não vai ser não vai precisar mais comer carne, a gente vai vir mais evoluído. Mas antes da gente evoluir, nem diz aqui, temos que passar por toda etapa, pelos mundos inferiores, pelo lado inferior para se melhorar, né?
Prepara-se e planeja as novas existências que irá cumprir no plano físico. Como eu falei, mesmo que a gente não lembre nada dos acertos que a gente veio para fazer aqui na Terra, antes de nós descermos, antes de ser concedida a nós a oportunidade de um reencarne, a oportunidade de corrigir alguns erros, algumas coisas, é feito um acordo. Nós, em outro momento, no plano espiritual, a gente tem a maturidade, né, de ver, como se for, creio que seja assim, alguns livros e filmes que a gente tem é sobre a questão da oportunidade de poder modificar, né, a existência, tanto que é nos dado uma segunda chance. Não é livro, pelo que eu já estudei, pelo que eu aprendi assim, é que quando tu chega do outro lado, depois que tu passa, é que nem uma televisão, tu passa toda a tua vida que tu teve aqui, aí tu vê teus erros, aí depois, quando tu é para voltar, tu sabe que aqueles erros tu não pode mais cometer. Mas como a gente é falho, alguns ainda a gente comete, né? Por isso que não somos perfeitos, mas um dia chegaremos lá. Vamos chegar a ser perfeitos que nem Jesus. Podem crer que um dia nós vamos, não mais de 2 ou 3 existências, sabe lá quantas, depende só de nós ser melhorados. O campo magnético que circunda a Terra é composto por camadas ou esferas superpostas, formando as divisões vibratórias do mundo dos espíritos. À medida que se afasta do núcleo, a matéria que compõe os ambientes vai se tornando cada vez mais sutil e maior será o grau evolutivo dos 24 bilhões de individualidades que habitam essas esferas. Não há uma linha divisória que limita uma esfera da outra. A nossa capacidade de percepção com os sentidos físicos é que estabelece essa demarcação, pois os dois planos se interpenetram. Eu não sou só, como as pessoas costumam falar, a fulano é espiritualizado, fulano tem. Eu não sou só isso quando eu parto daqui para a espiritualidade, quando eu parto daqui do mundo espiritual. Eu trago a minha sensibilidade quando eu sou sensitiva, muitas vezes, à dor do outro. Quando eu sou sensitiva às emoções, às energias daqueles locais. Quando muitas pessoas que têm a mediunidade um pouco mais elevada, que conseguem sentir, ouvir, outras têm tem um dom, dá pra se dizer, de sonhar com tal situação, aquela situação venha ocorrer depois. Então eu não sou só meu nível espiritual não é apenas quando eu evoluo daqui, não. Quando a gente tem um pouquinho mais, quanto mais tu vai estudando, quanto mais tu vai praticando espiritualidade dentro de ti, e muitos já nascem, hoje em dia a gente tem bastante casos, desde criança, desde dentro do útero da própria mãe, dependendo como a mãe trabalha aquela situação, muitas coisas vêm acontecendo no decorrer daquelas vivências. Então eu não sou só espírito depois que eu parto. E se eu já estou aqui, foi porque me foi concedida a oportunidade no plano espiritual para que eu chegasse até aqui. A gente já é espírito há milhares de anos. A gente diz assim, que nem digo, a Marília, porque a gente toca, mas não. A Marília, o espírito dela já existe há milhares. Então, o dia que você entender que isso aqui é só uma roupa, e o espírito que comanda tudo. E também vou contar uma história para vocês, aqui no meio. Uma vez tinha uma senhora que ela sempre pedia esmola na porta da igreja. Aí as pessoas ofereciam serviço para ela. Ela dizia, não posso. Vamos vender rosas. Não posso. Vamos lavar roupa. Não posso. Nunca vou pedir. Tudo que oferecia ela não podia. Aí ela desencarnou. Que ela deixou o corpo, né? Ela faleceu. Aí chegou lá no mundo espiritual e disse assim, eu preciso de um lugar para ficar aqui, porque eu nunca pude fazer nada no mundo lá carnal, porque eu era pobre, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, eu tinha doença, mas ela não tinha nada. Aí o anjo lá disse assim, mas a senhora não evoluiu,
porque a senhora tinha a oportunidade de vender rosa, a senhora tinha a oportunidade de lavar roupa, a senhora teve várias oportunidades. A senhora não foi para frente nem para trás, a senhora ficou estacionada. Então, quando a gente... mas eu nunca fiz mal a ninguém. Sim, se a gente não faz mal a ninguém, a gente eu não faço mal a ninguém. Mas se a gente não evolui, não adianta dizer, eu vou ter um lugarzinho melhor lá, porque eu não fiz mal a ninguém. Mas se tu não fazer o bem, não adianta. Tu não consegue chegar ao plano superior um pouquinho melhor, porque a gente nunca vai chegar, que a gente precisa chegar até Deus. Até Jesus, quem sabe um dia. Mas primeiro, temos aqui em cima do centro, no mundo espiritual, um pronto-socorro. É o nosso postinho, vamos dizer assim. Lá em São Borja, tem o hospital de Vanguard, lá nós temos em cima do centro lá um hospital mesmo, que daí os espíritos que são recolhidos daqui, são atendidos aqui e daqui são levados para lá. Porque aqui diz assim a divisão, não tem linha o mundo espiritual com o mundo aqui da Terra. Diz que não tem linhas uma divisórias que não dividem. O mundo espiritual é absolutamente real, constituído de micropartículas de tal natureza infinitamente pequenas, que se torna invisível aos olhos humanos. Não se limita à realidade do mundo físico, pois é muito maior em estrutura, em conhecimento e harmonia e beleza. Todas as novidades, todas as novas descobertas, os melhoramentos que o mundo terreno vai tendo, além do mundo espiritual, são uma cópia grosseira, materializada do que existe no mundo espiritual. Podemos dizer que a espiritualidade vai entregando aos pouquinhos para nós, conforme o que nós também entregamos a ela, cada dia mais, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de paciência, um pouco mais de conhecimento de muitas coisas boas que vem acontecendo. É só a gente saber usar e saber usar ao nosso favor, né? Desde questão tecnológica, questão de saúde. Atualmente tem muita coisa nova vindo aí, muita inteligência artificial sabendo usar certo. São partes do corpo humano que hoje uma máquina, um robô já consegue fazer, já consegue trazer até ti. Coisa que muito tempo atrás, se tu não tivesse um doador de órgãos, se tu não tivesse alguém, tu não conseguia. Tu esperava na fila e tu acabava morrendo, desde criança até pessoas velhas. Isso é um pouquinho do que a espiritualidade, de um certo modo, vem trabalhando e vem nos mostrando. O avanço de modo geral, o avanço daquela busca dentro de nós. Porque se existe alguém que criou o copo para beber água, foi inventada ali uma tecnologia para a gente não precisar beber que nem um cachorro no chão, para a gente não, sabe, as coisas vão se tornando melhor, vão se tornando mais, com mais facilidade, com mais acesso para nós. Só que depende muito da nossa busca. A Gog fala que o mundo espiritual ele é absolutamente real, constituído de micropartículas. Tudo que eu entrego para a espiritualidade, tudo que eu entrego para o universo, ele volta para mim. Então aí que a gente se encaixa nas micropartículas. O que eu tenho entregado que eu vou receber em torno para a minha existência? Aqui fala todas as novidades, né? Todas as novas descobertas, os melhoramentos que o mundo terreno vai tendo. Vem do mundo espiritual e são uma cópia grosseira, materializada do que existe no mundo espiritual. Quando você fala numa cópia grosseira, que às vezes a gente fica muito apegado na matéria, né, no hoje, e esquece de olhar adiante. O que tem de melhor para mim amanhã? Você está tão focado na correria do teu dia a dia. O que tem para mim o que tem de bom para mim, além do que eu estou vendo hoje? Será que se eu confiar mais em Deus, confiar na espiritualidade, entregar mais para o universo melhor que eu tenho dentro do meu coração, a espiritualidade vai falar comigo em algum momento? E aqui fala, é uma forma, imagina, as melhorias que vem tendo, as novidades, vão se mostrando de uma forma grosseira. Imagina de lindo, de maravilhoso que deve ser além daqui, além da nossa vida terrena. As construções do mundo espiritual são moldadas
e da vontade. As ferramentas dos espíritos. A construção do mundo espiritual são moldados com a força do pensamento e da vontade. Tudo que pensamos, se eu começar a emanar, aquilo mais cedo ou mais tarde vai se tornar realidade. Vai se tornar realidade dentro da minha casa, dentro do meu local de serviço, dentro do meu vínculo de amigos, que eu estou emanando para o meu círculo, da minha volta. Confiança, insegurança, que eu estou tolerando também dentro do meu círculo. A força do pensamento e da vontade. As ferramentas dos espíritos. Quem são as ferramentas hoje de espiritualidade está proporcionando trazer para perto de mim para que haja a mudança em mim, para que haja a viradinha de chave. O que a espiritualidade está proporcionando? Porque tem coisas que não dependem só das nossas escolhas, tem coisas que é além do nosso controle, que é além do que eu posso controlar, é além do que eu posso ter o domínio total da situação. Às vezes a espiritualidade vai permitir que haja descontrole, que haja aquela falta de foco tua para usar como ferramenta para te modificar. E o que tu tem feito com essas oportunidades que a espiritualidade está te mostrando? Tu está te moldando ou tu só está colocando mais uma pedra na tua mochila para que tu se tornar mais um peso? As ferramentas dos espíritos. O material de construção é o mesmo encontrado no mundo físico, só que num estado diferente. O quanto mais etéreo esse estado, mais maleável e flexível será a ação do pensamento e da vontade dos espíritos. Quanto mais eu me entregar à espiritualidade, quanto mais eu buscar a espiritualidade, mais conexão eu vou ter dela dentro de mim, dentro das pessoas da minha volta. Não vou dizer que não vai ter problema, não vai ter confusão, discussão, mas eu vou ter mais sabedoria para lidar com aqueles problemas, eu vou ter mais sabedoria, mais tranquilidade interior para me lidar com os problemas do dia a dia, para me lidar com o chefe complicado, para me lidar com os meus dentro da minha própria casa, porque às vezes as situações mais difíceis vão estar no nosso lar, dentro da nossa casa, para que haja a mudança, muitas vezes em nós, para que o outro também consiga mudar. O material, tudo que a gente tem é construído primeiro no mundo espiritual. A tecnologia, tudo que tu imaginar, primeiro é construído lá, para depois para nós. Lá eles já estão bem mais adiantados do que nós. Daqueles tempo mais, nós vamos receber. Só tem que ter paciência e esperar. Que tudo. Quanto maior for o estágio evolutivo das esferas espirituais, maior será também a estrutura e a organização das cidades, instituições e famílias. Da mesma forma que o homem foi desbravando e construindo as cidades físicas, os espíritos, ou seja, os homens desencarnados, construíram as milhares de cidades espirituais, habitadas por espíritos de condições evolutivas semelhantes e atraídas por afinidades e interesses comuns. Eu escuto muito aqui que eu falo que não é os opostos que se atraem, é os semelhantes. Daí parando para pensar, é desde uma troca no dia a dia com alguém, o que eu estou emanando para aquelas pessoas para que elas cheguem até mim. Que fala dos espíritos com condições evolutivas semelhantes e atraídos por afinidades. O que eu estou compartilhando da minha afinidade para me trazer do lado de lá da espiritualidade para que chegue até mim? Eu estou sendo uma pessoa calma, tranquila, serena, inteligente, passiva, educada, respeitosa, amorosa, cuidadosa? Qual é o semelhante que eu estou trazendo para perto de mim? Quem eu estou permitindo, quais as energias de semelhantes que eu estou atraindo para perto de mim? Fala por afinidades e interesses comuns. Tu não vai estar no meio de pessoas que têm, claro, às vezes tu precisa, né, para que haja mudança, mas por opção tua, tu não vai estar no meio de pessoas que só te criticam, que tu larga um ponto, larga um outro, e que tu não se encaixa, que tu não fecha, que tu não tem troca, só tem alfinetada e tu tá errado, e isso eu não penso assim igual tu.
A gente vai procurar pessoas que pensem um pouquinho próximo do que a gente está falando, porque é uma engrenagem, eu preciso de alguém que me ajude, que soma comigo, para aquela máquina andar, para aquela coisa acontecer. Então, quem que é o meu semelhante? Quem que eu estou atraindo por afinidade? Todos os seres humanos... Aqui, ó. Vamos ver esse pedacinho. Espíritos. Aqui, ó. Os espíritos, ou seja, os homens desencarnados construíram as milhares de cidades espirituais habitadas por espíritos de condições evolutivas. Tá. O que para mim, o que eu entendi, que eu aqui, ó, os espíritos dos homens desencarnados, é assim, ó, quando a gente partir daqui, ó, a gente vai pensar, eu vou para o mesmo lugar que meu pai foi, ou que minha mãe foi. Não é bem assim. Se eu não evoluir como ele evoluiu, se eu não tenho a mesma atividade, ele vai para um lugar e eu vou para outro. Nessas cidades que existem, não sei se vocês já viram o filme O Nosso Lar, que tem as cidades que são construídas que depois, que passam pelos hospitais, que se melhoram, que vão para as cidades, para depois voltar para cá. Às vezes demora até 200 anos a gente fica lá e depois a gente volta. Depende tudo conforme o nosso pai quer. Então, por isso que diz, pelo que eu entendi, pela afinidade das pessoas. Então, não quer dizer que eu vou para o mesmo lugar que ela vai, porque às vezes ela está mais evoluída, ela vai para um lugar melhor, outra cidade e eu vou para outra. Conforme a gente, o espírito, por isso que é importante a evolução, por isso que é importante o melhoramento nosso aqui, para depois lá nós chegar numa cidade melhor ainda do que Massamará. Porque Massamará é bom também, né? Todos os seres humanos deste orbe estão direta ou indiretamente ligados a uma organização espiritual, em cujos arquivos constam seus nomes. As cidades espirituais têm uma participação ativa na vida dos seus tutelados. Além do planejamento da reencarnação, serão acompanhados de perto durante suas realizações no mundo terreno. E concluída a tarefa, serão recepcionados no retorno. Dessas cidades espirituais, as mais conhecidas são Nosso Lar, situada na terceira esfera espiritual, no mesmo grau de inclinação do estado do Rio de Janeiro e Alvorada Nova. Uma das primeiras cidades espirituais criadas nas zonas intermediárias do invisível. O Brasil nem mesmo existia na face do globo, e trabalhadores do Cristo estavam fixando os primeiros alicerces de Alvorada Nova, pois já sabiam da destinação do Brasil como pátria do Evangelho. Sempre que nos dispusermos a analisar o mundo espiritual, por maior que seja o nosso entendimento e aprofundamento, ainda assim teremos apenas uma pálida ideia desse mundo palpitante e pleno de realizações. Os próprios espíritos encontram dificuldades para descrever vários aspectos do invisível, porque não encontram na linguagem humana palavras que possam expressar coisas para as quais não há correspondência na Terra, pois muito do que há no mundo espiritual excede a todas as descrições possíveis. Num dos filmes que a gente acompanha e olha, né, e que a gente acha que deveria se permitir sair um pouquinho da nossa caixinha, ir para livro, ir para filme, buscar mais essa parte que tem, né, essa conexão que a gente pode entender melhor, ver a espiritualidade de outro modo, que as mídias tentam, né, trazer pra gente, quando parte daqui e vai para o mundo espiritual, vai para a sala de médicos, vai para o hospital. Ah, tá com fome, tá com sede, tá doente. Teu tratamento vai ser com um copo d'água, tua cura vai ter no copo d'água. E a gente tem essa permissão na vida terrena hoje.
Quando a gente vai deitar, leva um copo d'água para a beirada da cama, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, independente da crença que cada um tem, carrega dentro de si. Que bom que temos uma crença dentro de cada um de nós. Nós temos esse contato com a espiritualidade hoje, de poder colocar um copo d'água na cabeceira da cama, se ajoelhar, fazer um pedido, pedir para o teu anjo da guarda te acompanhar, abençoar a tua família, abençoar os teus. Então são detalhes básicos que fala que muitos dos espíritos não conseguem descrever, porque imagina nós na nossa vida terrena, vamos supor, claro, ninguém vai, né, se dar o luxo, mas tô com fome, vou tomar um copo d'água. Imagina tu pensar que na espiritualidade é assim, não tem comida, não tem carne, por isso que ele fala da parte, não tem carne, não tem. Tem jardins, tem, pelo que a gente vê nos filmes, né? Eu não lembro se eu tive lá, não lembro se tem, mas pelo que a gente vê nos filmes, tem jardim, tem as aulas de canto, tem muito trabalhador. Quando a gente fala trabalhador, é um trabalhador para ajudar, para estender a mão, tipo os psicólogos. E muitas vezes a gente acolhe um amigo, conversa, é um ombro amigo de muitas pessoas hoje. Então o nosso trabalho vai continuar na espiritualidade. Os frutos que nós plantamos hoje de bondade vai além da espiritualidade, vai além de outras vidas, é a nossa bagagem que nós vamos carregar conosco. O que eu faço de bom não vai se apagar. E infelizmente falo para vocês que o que fizemos de ruim também não vai se apagar. E uma hora a cobrança vai vir, mais cedo ou mais tarde. Que tenhamos dentro de nós essa consciência que apesar de todos os frutos que eu colhi, uma hora a colheita vai ser realizada. Ou se não, vai ser realizada com um fruto meu, um filho, um ente querido, um pai, uma mãe, alguém muito próximo, para que a ferida seja mexida, para que ela seja mais dolorosa ainda dentro de mim, porque vai além do meu controle das minhas mãos, são coisas que eu não consigo controlar, a ação do outro, é a escolha do outro. E que bom muitas vezes quando eu consigo ajudar, porque às vezes eu não consigo fazer absolutamente nada, só esperar e ver o desenvolver da história, só esperar e ver a mentalidade da escolha, da desenvoltura daquele espírito, como que ele vai agir a tal situação. Tu falou bem, eu também ia dizer que não adianta nós pensar que lá do outro lado vamos ficar somente, não vamos. Continua o trabalho, seja ele ela falou de psicóloga, seja qualquer coisa, nós nunca vamos parar, nós nunca paremos. E também lá nós fizemos de comida, porque também lá nós não temos sexo. Lá espírito não tem. O espírito não tem as ligações não tem. E o copo d'água é mesmo que nem a gente oferece para vocês quando eu chego ali na frente, o copinho d'água, que ele é fluidificado. Ele é do bebedouro, mas tem a caixa d'água, e daí a gente sempre está fazendo evangelho, coisa, então sempre está. Os benfeitores sempre estão colocando um remédio para nós. Tá bem? Da nossa parte era isso hoje, agradecemos a presença de todos, a disponibilidade de vir até essa casa. Muito obrigada pela atenção. Agradecidos pela presença de todos vocês que por aqui passaram. Cada um tenha um bom retorno ao seu lar, sua família. Possamos nos reencontrar novamente na sexta-feira. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E mais uma coisa assim, a gente pede para vocês ficarem em silêncio enquanto estão passando ali pelo passe aqui dentro, porque aqui, enquanto vocês estão aqui sentados esperando, vocês estão sendo atendidos também pela espiritualidade. Então
Então vamos se concentrar, vamos ficar em prece, escutando a música e esperar a nossa vez de ser chamada.